mas fundamentados em Cristo Jesus, que é a nossa rocha, nós somos engajados, nós somos impulsionados pelo Espírito Santo a proclamar com ousadia o Evangelho e a viver audaciosamente essa esperança que as Escrituras chamam de esperança viva nos nossos corações. Então não é algo só aqui, é algo que começa aqui na mente, absorve no coração, mas que se revela nas nossas ações. Então, fundamentados nessa esperança, refletimos, falamos e seguimos audaciosamente, fazendo diferença neste mundo. O resumo, então, da temática dessa série Audaciosa Esperança é fazer com que a gente realmente pense, fale e pratique a nossa esperança, que é Cristo Jesus. Texto base de hoje está lá em Lucas capítulo 17, verso 20 e 21. Um trecho pequenininho. Lucas capítulo 17, verso 20 ao verso 21, que diz o seguinte: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Palavras de Cristo Jesus, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, nós clamamos e pedimos que o Senhor esteja falando profundamente aos nossos corações nesse momento, que através do Teu Santo Espírito, o Senhor esteja trazendo sobre nós luz, as nossas mentes e corações, para que isso não pare em nós, mas que possamos praticar e proclamar e viver com ousadia, de maneira audaciosa, a esperança que nós temos no Senhor, o nosso verdadeiro e único e suficiente Deus. Obrigado por esse momento da leitura da Tua Palavra. Nos dirija na reflexão que vem do Senhor. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Gente, uma das séries mais assistidas nos últimos meses da Netflix se chama... já estou vendo gente assim pensando assim, o que será que o pastor vai falar? Netflix, últimos meses, Stranger Things. Quem aqui conhece? Levanta a mão, Stranger Things, algumas mãos. Poucas, é. Quem aqui assistiu? Não assistiu, mas algumas pessoas conhecem. Essa é uma série que bombou, a gente está vendo adolescentes com camiseta do Stranger Things. Esses dias eu vi Scarpelli número 2, né? Estava com o moletom do Stranger Things. Então, uma série que viralizou, uma série que está sendo discutida e conversada. Tem uma temática bem assim, diria geek, nerd, de um mundo específico, né? E de ficção, obviamente, né? E com cuidado de não dar spoiler aqui, tá, gente, né, de contar nada, né, sobre a série, porque eu sou da década de 80, então eu sou da geração que eu não quero ouvir nada se eu não assistir, tá? Tem uma geração mais nova que gosta de contar o final do filme. Não, eu não gosto, gente, eu acho que vocês também não gostam. Então não vou dar spoiler aqui. Eu só vou falar que essa trama dessa série é uma série de suspense e terror que está intrinsecamente conectada a um mundo invertido. O que é um mundo invertido nessa série, traduzida por Coisas Estranhas? É um local horripilante, pós-apocalíptico, cheio de demônios e monstros do mal. Só que este mundo está numa outra dimensão, está numa outra realidade que existe paralelamente ao mundo em que as pessoas, e no caso do filme, alguns jovens vivem, sendo uma versão física igual à realidade, porém essa versão ela é sombria, ela é sedenta por morte. Existe uma frase nesse seriado onde um dos jovens dizem: essa realidade está bem perto de você e você nem mesmo vê. Então tem duas realidades, dois mundos, onde os monstros e provedores do mal podem, em algum momento ali, ter acesso ao mundo real. E é aí que a dinâmica se desenvolve nessa narrativa da Netflix. Por que tanto sucesso? Como que um seriado desse, puramente de ficção, que faz referência a jogos, assim, de um mundo nerd, né, do Dungeons and Dragons, é isso mesmo? Falei certo, jovens? É isso? Foi, né, de RPG, é isso, tá certo? De RPG. Mas por que isso fez tanto sucesso? Por que essa série bombou?
Eu vou te dizer agora, porque nós estamos inseridos hoje, eu e você, em 2 reinos. Então, essa narrativa faz sentido para nós. Existe o reino deste mundo e existe o reino de Deus. Só que, diferentemente da série, o reino de Deus é que é invertido. E é sobre isso que a gente vai falar. O tema da nossa reflexão, inclusive, é o reino invertido. Acho que tem um slide do tema, né? O reino invertido. A mensagem de hoje é o reino invertido. Como assim, pastor? O reino de Deus é um reino invertido? Bom, vamos começar falando da realidade em que toda a humanidade está vivendo. O mundo. Se você parar para pensar, qual que é a proposta filosófica deste mundo? Qual é a cultura dominante desta era? O que a sociedade promete a todas as pessoas? Ela promete um mundo seguro, ordenado, alimentado por certezas fundamentadas em poderes políticos, em poderes econômicos, que vai te dar segurança, promete liberdade sexual, promete liberdade emocional, promete liberdade afetiva, dentro da sua individualidade, seja ela qual for, onde a sua individualidade é inegociável nesse mundo, ninguém pode dizer o que você deve ou não deve fazer. Ela é dedicada à tecnologia, profundamente dedicada à aquisição de bens de consumo, como promessa de conforto, de bem-estar. Você precisa de uma TV muito grande, você precisa de um sofá que deite, levante, faça massagem e tire um suco de laranja ali para você, ao mesmo tempo que você assiste todos os streamings, os canais de streaming. Então ela promete isso, ela promete entretenimento. Ela enfatiza a dedicação total ao trabalho. Ela te impulsiona a não descansar, a trabalhar 24/7. Entretenimento, disponibilidade imediata às redes sociais. Onde já se viu você estar online no WhatsApp e não responder? Onde já se viu você não responder aquele inbox do Instagram? Você tem que estar disponível 24 horas por dia. Onde a somatória de todas essas propostas deste mundo vai revelar para mim e para você que não há espaço para o espírito. Não há espaço para o espiritual. Essa é a proposta. E aqui eu te apresento um problema grave deste mundo. O reino deste mundo é totalmente destrutivo. Totalmente destrutivo. Por incrível que pareça, todo esse contexto que eu acabei de dizer gera destrutividade, gera caos. Essa realidade mundana que promete bem-estar, mas vai entregar para mim e para você hostilidade. Promete cuidado, mas vai entregar abandono. Promete parceria, mas entrega individualidade. Promete segurança, mas oferece, na verdade, egoísmo. Promete esperança, mas entrega desesperança. Às vezes é sutil essa entrega, outras vezes é bem contundente. Mas e nós? A igreja não pode se tornar cínica. A igreja não pode também ser ingênua e ceder à pressão deste mundo. Ao mesmo tempo que a gente não pode, por outro lado, nos tornar excessivamente românticos a ponto de negarmos a realidade que nós vivemos. Ora, nós abrimos a palavra de Deus no Antigo Testamento e descobrimos a terrível realidade que existe devido ao pecado. A desconexão, nós sabemos disso, nós vivemos isso. No Novo Testamento, nós vemos na palavra de Deus que fazemos parte de um mundo de injustiça. De injustiça. O mundo não é justo. Não sei se você percebeu isso, né? Eu acho que todo mundo já percebeu, mas vou te dizer para você, o mundo não é justo. Nós vivemos num reino de injustiça. A igreja sabe que o povo de Jesus sofre, tá? E não sofremos porque é prazeroso, nós não sofremos porque somos doidos ou coisa assim. Nós sofremos porque Cristo Jesus nos ensinou, com a sua vida, morte e ressurreição, que nós estamos em conflito a todo instante com os poderes deste mundo. Por isso que Jesus diz, nós vamos enfrentar tribulações. Jesus diz, nós vamos enfrentar as dores deste mundo. Contudo, Jesus diz, tenham bom ânimo, tenham esperança, porque eu venci o mundo. Então essa é uma realidade tensa. Tensa no sentido mais profundo da palavra tensa, de tensão mesmo. Tensa. Onde no odor de morte deste mundo, né? Esse mundo cheira a morte, esse mundo cheira a destruição, esse mundo cheira caos. No odor de morte, nós proclamamos o quê? Ressurreição. Nós proclamamos que Cristo Jesus venceu a morte e ressuscitou. Então essa é a verdade, essa é a nossa esperança. Veja bem, a cruz de Cristo Jesus
Não é e nem pode ser um evento distante de nós há 2000 anos lá atrás. Não pode ser isso. Não pode ser resumida a um evento no passado. Não. A cruz de Cristo Jesus é realidade presente para nós hoje. A ressurreição de Jesus é a esperança para vivermos agora um reino alternativo. Um reino invertido. Invertido no sentido de que ele é ilógico. Invertido no sentido que ele vai contra o reino desse mundo, o reino desse século. Então, o reino alternativo, o reino invertido, o reino que Cristo Jesus estabelece para nós é um reino marcado pelo amor. É um reino marcado pela cura de almas. É um reino marcado pela compaixão ao próximo, por novas possibilidades de esperança aos desesperançados, pela alegria oferecida gratuitamente, graciosamente àqueles que choram, pela libertação dos oprimidos, pela audaciosa esperança de um reino que confronta o reino deste mundo, que se recusa a participar dos valores deste mundo. O reino invertido diz não para os valores deste mundo. E quando o reino de Cristo Jesus diz não ao reino deste mundo, ele se recusa a viver em ansiedade, mas a partir disso, vive em paz, a paz que estabelece vida ao invés de morte. Percebe como o reino de Cristo Jesus é invertido? É ilógico. E Cristo Jesus vai falar muito sobre isso no Sermão do Monte, né? Ouvistes o que foi dito. Preste atenção. Se alguém fazer mal com você, a você, não pague com mal, pague com bem. Se alguém te der um tapa no rosto, ofereça o outro rosto, o outro lado. É invertido isso. É invertido. Se alguém te chama para caminhar 1 milha, vai lá e caminhe 2. E é tão invertido que depois os discípulos ficam perguntando quantas vezes a gente deve perdoar. Jesus fala, sempre, sempre. O perdão, ele não tem limites, ele deve ser oferecido gratuitamente, porque se você não liberar perdão, quanto mais o Pai que está nos céus poderá liberar perdão a nós. Então a gente vive nesse reino invertido, onde a gente perdoa, onde a gente ama, onde a gente cura, onde a gente oferece, através do reino de Deus, recomeços. O reino de Jesus é invertido. Essa realidade que a gente vive aqui é caída, é desconexa, é destruidora, mas o reino invertido que Jesus inaugura, desestabiliza esse mundo atual e propõe algo novo. O reino de Jesus mexe com as estruturas deste mundo e propõe um recomeço, confronta a realidade desse mundo e propõe uma novidade de vida, algo novo, algo que transformou a minha vida e a sua vida, por isso nós estamos aqui. E aqui eu vou te dizer uma coisa muito importante, muito importante. Quando a verdade de Cristo Jesus é proclamada, quando essa verdade é dita, quando essa verdade é anunciada, abre-se a possibilidade para uma nova realidade. Olha só o que eu estou dizendo aqui. Quando a gente proclama as boas novas do Evangelho, um novo mundo de possibilidade é criado. Em qualquer ambiente, em qualquer espaço. Pode ser na sua casa, pode ser na sua família, pode ser no trabalho, pode ser na sua faculdade, aonde quer que Deus te envie. Quando nós proclamamos a verdade, abre-se uma nova realidade. Um novo jeito de viver. Um novo mundo. O reino invertido de Cristo Jesus torna-se possível de ser vivido aqui. Porque o reino de Cristo Jesus chegou para revelar todas as contradições existentes da nossa vida presente. E Ele nos convida a viver em alegria, a viver em obediência, a viver no amor de Deus, a viver em disciplina e recomeço agora. A pergunta dos fariseus é uma pergunta contundente. Eles perguntam para Jesus, porque eles são conhecedores da palavra. Eles sabem das duas realidades, eles sabem dos dois reinos, porque eles perguntam quando virá o reino de Deus. Então eles já têm a dimensão e o conhecimento de que existe a tensão de reinos. Então eles perguntam, quando virá o reino de Deus? Qual que foi a resposta de Jesus aqui no texto bíblico? Pode voltar o slide para mim, por favor? A resposta de Jesus está aqui. O reino de Deus não vem de modo visível. Versículo 21. Nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio
de vocês. Existe já uma primeira camada, onde Cristo Jesus está falando que Ele está ali entre as pessoas. Agora, quem foi criado desde pequeno na igreja, né, sabe, como eu fui, como muitos aqui foram, que toda a história do mundo, né, é sobre um mundo mau, é sobre um mundo cheio de demônios, é um mundo cheio de pecadores, né, fazendo uma referência ao Stranger Things, um mundo cheio de devoradores de mentes, de sombras, de demogorgons. Sabe que esse mundo é conexo. Todos nós sabemos. E sabemos também que a cidadania da igreja, ela pertence aonde? Ela pertence aos céus. Então nós somos cidadãos dos céus. Essa é a nossa cidadania. Não foi isso que a gente aprendeu desde pequeno, né? Quem nasceu em lar cristão. O problema é que a maioria dos crentes fica esperando esse outro reino, como se ele fosse possível e acessível somente num futuro distante, somente lá, somente quando Cristo Jesus voltar pela segunda vez. E essa espera muitas vezes nos paralisa, essa espera nos angustia, e essa espera nos impede de viver a esperança do reino de Deus, acessível para mim e para você, aqui, hoje, agora. E essa perspectiva de lá longe, lá distante, lá no tempo futuro, não é o que Cristo Jesus está dizendo aqui. Olha o que nós acabamos de ler, Jesus está dizendo, o reino invertido, o reino ilógico de Deus já chegou. O reino invertido de Deus está no meio de vocês. O reino de Deus está disponível, está acessível para ser vivido, para ser experimentado aqui, hoje, agora. Olha que mensagem maravilhosa. Olha que esperança que Cristo Jesus oferece para nós hoje. Não é apenas crer que milagres acontecem no dia de hoje. Não é apenas crer que Cristo Jesus morreu há 2000 anos atrás. Não é apenas crer que num futuro nós seremos plenamente curados. É muito mais. É um convite do próprio Cristo Jesus que morreu e ressuscitou, que diz, o meu reino, o reino de Deus está no meio de vocês. Já parou para pensar nisso? O reino de Deus está no meio de vocês, de nós. Agosto de 2022, em Indaiatuba, São Paulo, Brasil, América do Sul, América Latina, mundo, Sistema Solar, e até mais onde você conseguir contar. O reino de Deus chegou. O reino de Deus está aqui no meio de vocês. Então a promessa futura, a promessa escatológica de Deus, sim, Jesus virá, já pode ser vivida no hoje, aqui, no agora, onde o próprio Deus, desde já, desde agora, realiza novas coisas na sua vida. Realiza coisas curativas neste mundo, na minha história, na sua história, na nossa jornada. Não foi isso que Ele fez ao seu coração? Não foi isso que Ele fez aos nossos corações? Ele não nos transformou? Então por que Ele não iria transformar o seu lar? Por que a cura dele teria cessado na sua casa? Ou teria cessado no seu trabalho? Não, o reino de Deus está acessível e disponível aqui agora. Onde é claro que sofremos. Veja bem, não sejamos ingênuos. Nós vivemos o sofrimento deste mundo atual. Nós ainda vivemos muitos aspectos de uma sexta-feira de morte e de sofrimento, mas que além desta sexta já chegou, e por isso nós celebramos o domingo da ressurreição, que nos dá a graciosa surpresa de uma novidade de vida que é plena, que é abundante, de ser vivida hoje, aqui e agora. E porque nós sabemos disso, o que nós fazemos? Nós proclamamos. Porque nós proclamamos, nós vivemos. E porque vivemos, nós podemos seguir. Por incrível que pareça, nós podemos seguir cantando, sorrindo, alegres, fundamentados não nas alegrias deste mundo, mas fundamentados na audaciosa esperança de Cristo Jesus. Porque a gente não vive na perspectiva dessa realidade, mas nós vivemos nessa realidade, na perspectiva do reino de Deus, que oferece esperança ao meu e ao seu coração. Jesus diz, o reino de Deus está
no meio de vocês. Talvez você esteja com outra versão da Bíblia. Há uma discussão aqui sobre a tradução, né? Alguns trazem que o reino está dentro de vocês. Também está dentro de nós. Mas quando é traduzido para dentro de vocês, traz um significado muito particular, né? Puramente interior, de eu com Deus, você com Deus. Só que ao analisarmos essa expressão de Jesus em outros textos, em outros evangelhos, nós vamos percebendo que Jesus nunca utilizou essa expressão num sentido individual. Jesus nunca quis utilizar essa expressão num sentido particular. Quando Jesus diz, no meio de vocês, Ele não apenas diz onde está o reino, mas Ele nos convoca a fazermos algo a partir deste reino. Ele nos convoca a fazermos algo a respeito deste reino em todos os lugares. Então Jesus nos chama para uma decisão. Jesus nos chama para um confronto contra a realidade deste mundo. Jesus nos chama a sermos postos avançados deste reino que já está no meio de nós. Onde o reino invertido de Jesus nos desafia a crermos, a confiarmos e seguirmos a Jesus. Então não é algo onde a gente fica parado, só observando, só analisando. O que vai acontecer? Não, eu entendo, já sei o que vai acontecer. Não. O plano soberano de Deus, que diz lá em Isaías 43, verso 19, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, e aí o próprio Deus pergunta, vocês não percebem? Vocês não a reconhecem? Essa coisa nova que está surgindo entre vocês? É essa mensagem que nos convoca, que nos chama a participarmos do que Deus está fazendo agora em toda a criação. Toda a transformação de dor em alegria, toda a transformação de morte e vida, toda transformação que seca as lágrimas e traz um sorriso no rosto, pela razão soberana de Deus, Ele nos convida, como discípulos e discípulas de Jesus, a fazermos parte dessa história. Ele nos chama para essa missão, para o que Ele já está fazendo em toda a criação. Ele te convoca. Imediatamente ao texto que nós lemos de Lucas 17, 20 e 21, depois em casa você pode ler como é que segue os versículos 22 e seguintes. Jesus faz uma série de advertências duríssimas àqueles que desejam viver o conforto, a proposta, a sedução deste mundo. E aí Jesus fala, o resultado disso é destruição, o resultado disso é morte. Então a promessa do reino invertido de Jesus continua, está aqui entre nós. Jesus está voltando, Ele está voltando, e a volta de Cristo Jesus está próxima, e a destruição vai cair sim, sobre aqueles que não deram ouvidos ao chamado de Deus. Aqueles que preferiram viver no conforto, na sedução deste mundo. Só que o propósito do reino invertido não é a destruição. A mensagem de Jesus nos evangelhos, perceba, o próprio Jesus diz isso, não é para a condenação, mas é para a salvação. A primeira vinda de Jesus foi para a salvação. Foi para trazer um chamado. É a segunda volta de Jesus que é para condenação. Então, se a mensagem de Cristo, se a mensagem deste reino é para a salvação, trata-se de um convite. Um convite desafiador de vivermos a audaciosa esperança agora. Trata-se de uma convocação a todos nós, para que creiamos no poder do reino de Deus, que abre o mundo para novas possibilidades de uma vida plena e abundante. Não se renda a axiomas deste mundo que diz para você que não vai dar, que não tem solução, que acabou, que não há esperança. Porque da mesma forma que esse mundo oferece um monte de segurança, um monte de coisas irreais, quando o mundo desaba, é esse mesmo mundo que fala para você que você não tem mais solução. Mas a proposta do reino novo, do reino invertido de Cristo Jesus é sempre há esperança. Sempre há recomeço. Porque o reino de Deus é maior que o reino deste mundo. Ele abre novas possibilidades de uma vida plena e abundante. Então é um convite para que você não somente desfrute, mas que você participe
do que Deus já está fazendo no meio de vocês, no meio de nós. Viva, creia, siga Jesus e desfrute de novas possibilidades a partir desse reino, o reino de Deus. Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Amém? O que nós levamos para casa? Né? Lições práticas de vida. O que a gente faz a partir dessa mensagem de Lucas 17? Primeiro ponto é que o reino invertido exige rendição. Ok? O reino invertido de Deus é luz luz que se opõe à escuridão, é contra condutas mortais mortais de roubo, de morte, de mentira, de fofoca. O reino de Deus é luz sobre essas trevas, nos chama a vivermos brilhando a luz de Cristo Jesus. Então, quais áreas da sua vida Deus está te chamando a reordenar de acordo com o reino invertido, com o reino de Deus, e não com o reino deste mundo? Que áreas da sua vida? Talvez seja algumas inimizades, que muitas vezes a gente fomenta com mais inimizades. O reino invertido nos chama ao perdão. Quais áreas? Emocionais, financeiras, espirituais? O que Deus está te chamando para reordenar a partir do reino dele? Segundo ponto, prática de vida. Lembre-se que Deus faz o extraordinário no ordinário. Deus realiza o extraordinário no ordinário. Isaías 43, verso 19 diz: vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo. Vocês não a reconhecem? Isaías 43, verso 19. A coisa nova que Deus faz acontece hoje na minha, na sua história, nesse mundo velho. Então, como que você pode expor o poder de Deus de maneira mais clara às pessoas à sua volta? Como que você pode compartilhar isso? Durante a semana, eu quero te desafiar a você se arriscar a despertar novas possibilidades de esperança na vida de uma pessoa. Sabe aquela pessoa que comenta com você durante o trabalho que ela está com sérias dificuldades em casa? Sabe aquela sua amiga que está enfrentando uma grande tribulação no casamento? Sabe aquele seu amigo da fábrica que está percebendo que está perdendo tempo com os seus filhos, que não tem dado atenção? Sabe essas pessoas que estão à sua volta, vivendo em desconexão? Arrisque-se, anuncie, proclame a mensagem de esperança e veja Deus abrindo novas possibilidades. Entre no meio de vocês. Responda ao chamado de Jesus. Lembre-se, se existe um post-it que você precisa escrever, colar na geladeira, ser lembrado diariamente, é esse: o reino de Deus está no meio de nós. O reino de Deus está no meio de nós. Amém? Amém. Nós temos